Hello, what's up? Very good? Olá turminha, estamos de volta, né? Depois de algum tempo sem postar vídeos. Vamos iniciar aí algumas atualizações para vocês, tá bom? Estamos tentando aí um projeto novo no canal. E vamos iniciar aí como formar frases, né? Vamos então dividir em algumas partes, tá? Então, começando com parte básica, né? Em como formar frases, ok? Vamos lá. Começamos então com subject, ou sujeito, né? Pode ser um pronome, pode ser um substantivo, né? Main verb, que é o verbo principal, né? Essa é a estrutura para a gente começar uma criação de frase, né? Montar uma conversação. E o terceiro, né? Não muito detalhado, mas que é o complement, que é o complemento, né? Então, ela vai se dividir então em complemento, o verbo principal e o sujeito, as três regras, ok? Bom, para iniciarmos, vamos começar pela forma afirmativa, que nós chamamos de affirmative forms. Ela é composta então do sujeito, o verbo principal e o complemento, ou subject, main verb e o complement. Temos aqui, retirado aqui de um site muito interessante, esse site, aliás, se vocês quiserem acessar, é um site que tem muitos quotes, né? Quotes são trechos de inspirações, de motivações, né? São frases motivacionais. E existem várias, né? E eu peguei uma aqui muito interessante, né? Que é voltado para a nossa compreensão aí do inglês. Então nós temos aí uma frase de Deep Roy que diz: Inspiration comes from within yourself. One has to be positive. When you are positive, good things happen. É uma frase de Deep Roy, ok? Bom, então vamos entender aqui nessa frase onde é que nós encontramos, né? O sujeito, o verbo principal, o complemento. Bom, nós vamos dividir então esse primeiro vídeo aqui, essa primeira explicação, em ponto final, ou seja, por frases, né? Cada frase ela tem um parágrafo e termina no ponto final. Então nós teremos aqui 2 parágrafos para trabalhar, depois vamos parar na vírgula, né? Dar uma pausa na vírgula até o ponto final, ok? Então vamos lá, turminha. Então nós temos aqui o sujeito aqui da frase, né? Inspiration, o verbo principal, comes, e o complemento, from within yourself. Então a frase ela diz: Inspirations come from within yourself. Então eu deixei colorido aqui para ficar fácil você identificar, né, a posição de cada um dos principais, né, ou seja, da forma principal na frase. Outro parágrafo: One has to be positive. O sujeito aqui, embora não esteja marcando, o sujeito nós pressupomos que seja, né, o texto próprio induz que seja você. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, né, que a inspiração vem de dentro de você mesmo. Ou seja, yourself, ele está falando de você. Então, one has to be positive. One has to be positive. Nesse caso, então, one has to be positive é o verbo principal. Tá? Logo mais a gente vai falar um pouquinho mais da tradução. Então, primeiro, a princípio, nós vamos compreender aqui a verbalização. E positive é o complement. When you are positive. When you are positive. Nós paramos aqui na vírgula. O sujeito, you. O verbo principal, are, aqui na forma contracta, que é er. E o positive, que é o complemento. Numa outra aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre os adjetivos, advérbios, né? Os numerais, substantivos. A princípio nós vamos
ficar por base por isso aqui. Não precisem se preocupar porque entendimento é fácil. O when aqui eu deixei em preto porque o when ele é um advérbio, tá? Depois nós temos o sujeito. Good things happen. Happen é o verbo principal. E nós podemos dizer então que eu não coloquei o complemento, porque nós trabalhamos agora dessa forma, compreendendo nesse finalzinho aqui, que good things happen. Ok? Bom, vamos lá. Se tiver qualquer dúvida pode voltar, tá bom? E a gente vai explicando melhor. Pronunciation ou pronounce, que quer dizer pronúncia. Inspiration comes from within yourself. One has to be positive. When you are positive, good things happen. Deep Roy. Então vamos lá mais uma vez, falando por partes. Inspiration comes from within, né? Um som de R, né? Mas pode ser within ou within, né? Na pronúncia você vai ouvir esse som de within yourself. One has to be positive. When you are positive, good things happen. Translation, a tradução. Então vamos lá para a tradução para a compreensão. A inspiração vem de dentro de você, ou seja, de você mesmo, né? É preciso ser positivo. Quando você é positivo, coisas boas acontecem, ok? Bom, e se nós voltarmos para o trecho em inglês, então nós falamos que inspiration, inspiração, comes from, vem, né? Então comes from é uma frase só, uma palavra só, né? Vem. Within ou within, de dentro de, né? De dentro do, e assim por diante, depende do complemento, né? Do objeto. Então de dentro de você mesmo, yourself, você mesmo. One has to be positive. One has, ele tem a tradução de é preciso, né? Tem que, né? Tem que ser, né? Então tem que. To be, ser, né? Então nós temos aqui o one has to be, tem que ser, né? Ou é preciso ser positivo. Quando você é positivo, as coisas boas acontecem. Ok? Inspirations come from within yourself. One has to be positive. When you are positive, good things happen. Ok? Eu agradeço aí a sua participação. Se inscreva no canal, compartilhe. E um grande abraço, né? Não perca em breve, né? Regras básicas para uma conversação, né? Parte 2. Um grande abraço e tchau, pessoal. Bye bye, friends.